Eu sou o professor Braguinha e vou compartilhar com você os segredos de como aprender exatas facilmente com o meu método fruto de décadas de experiência, fazendo a diferença na aprendizagem de milhares de alunos. Eu sou o professor Braguinha e esse é o canal para pessoas como você, que quer aprender facilmente matemática, física e química, e assim passar nas provas e concursos, levando você ao sucesso que merece. Para isso, se inscreva, ative as notificações para ser avisado das novas aulas. Compartilhe e ajude aos amigos e parentes. Nossa aula anterior foi sobre distribuição eletrônica, que será usada nesta aula. As nossas aulas devem ser assistidas até o final, pois as dicas do professor Braguinha estão em todos os momentos. Por exemplo, no final de distribuição eletrônica, após exercícios, aprendemos como fazer a distribuição eletrônica dos íons, ou seja, dos cátions e dos ânions. Hoje você aprenderá facilmente números quânticos. Números quânticos é um conjunto de valores que identificam cada elétron de um átomo, considerando sua situação energética. O primeiro número quântico chama-se número quântico principal. O segundo número quântico secundário. Terceiro número quântico magnético. E o quarto número quântico de spin. Dicas do professor Braguinha. Quando você quer localizar uma pessoa em uma cidade, você pede a ela o endereço. Mas quando você quer localizar um elétron em um átomo, você precisa saber os números quânticos. Quando você pede o endereço, a pessoa fornece a cidade nos números quânticos, número quântico principal, depois o bairro, número quântico secundário, depois a rua, número quântico magnético e por último o número da casa, que aqui é o nosso número quântico de spin. Portanto, veja a utilidade dos números quânticos para localizar aquele elétron que você deseja no meio de tantos outros. Importante, princípio da exclusão de Pauli. Num átomo não existe dois elétrons com os 4 números quânticos iguais. Lembre-se sempre disso. Nunca existirá dois elétrons com os 4 números quânticos iguais. Número quântico principal é representado pela letra N minúscula. Indica a camada ou nível energético do elétron. Ora, na aula passada nós vimos muito bem isso aqui. Então, camadas ou níveis são K, L, M, N, O, P e Q. E agora nós estamos vendo que o número quântico principal será 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Portanto, quando alguém lhe disser um elétron está na camada P, quer dizer que o número quântico principal dele é 6. Ou, quando alguém disser o número quântico principal é 4, você já entende que esse elétron está na camada N. Dicas do professor Braguinha, mais uma. Postulados de Bohr. Os elétrons se movem ao redor do núcleo de um número limitado de órbitas bem definidas. São denominadas órbitas estacionárias, também chamadas de camada de níveis de energia. Observem bem o detalhe. Então, nós já sabemos que os elétrons não andam em qualquer lugar. Portanto, ele tem uma quantidade limitada de órbitas, de opções para poder se moverem, que são as chamadas camadas, níveis energéticos.
ou órbitas estacionárias. Segundo postulado, movendo-se em uma órbita estacionária, ou seja, movendo-se em uma camada, o elétron não emite nem absorve energia. Terceiro, ao saltar de uma órbita estacionária para outra, ou seja, de uma camada para outra, o elétron emite ou absorve uma quantidade bem definida de energia. Essa quantidade é chamada de quantum de energia. Importante, o plural de quanto do latim é quanta. Então, quanto, um pacote de energia, quanta, 2. Ou 3 ou 4. É o plural quando você estiver falando de quantum. Observando assim, fica um pouco complicado, mas vamos facilitar a lógica. Pense em uma pessoa girando um pêndulo. Enquanto ela mantiver a mesma energia, a órbita será sempre a mesma. Isso explica esse primeiro postulado. Então, ele anda sempre na mesma camada e não perde nem ganha energia, explicando aqui o segundo. Mas o que acontece se você aumentar a energia aqui? Aumentando a energia, você vai observar que o pêndulo aumenta a sua órbita. Então, ele sai da órbita antiga para uma órbita mais externa. Então, está bem claro aqui. Então, absorvendo energia ou perdendo, ele muda de órbita, o elétron. Vamos pensar mais profundamente. Recebendo um quanto de energia, que pode ser térmica, elétrica ou luminosa do exterior, o elétron salta de uma órbita mais interna para uma órbita mais externa. Então, quando ele recebe energia, ele passa de uma órbita mais interna para uma órbita mais externa. Mas o contrário pode acontecer também. Quando o elétron libera um quanto de energia sobre a forma luminosa ou de radiação, o elétron salta de uma órbita mais externa para uma órbita mais interna. Então, observe, quando ele muda, ele perde essa energia, ele libera essa energia em uma forma que a gente chama de fóton, tá certo? Fóton lembra fotografia, lembra luz. Então, quando ele perde essa energia, ele volta para uma órbita interna, ok? Mais próxima do núcleo. Importante lembrar também que quando ele recebe energia que vai para essa nova órbita mais externa, isso é instável. Então, geralmente, ele perde energia e volta para o nível, para a camada, para a órbita onde ele estava antes, ok? E uma coisa importante, quanto mais longe do núcleo estiver o elétron, mais fácil mudar de órbita ou até sair do átomo. Então vamos para o nosso segundo número quântico. Número quântico secundário, símbolo L minúsculo. Indica o subnível energético do elétron. Também é chamado de número quântico azimutal. Nós vimos na estante, que os níveis são K, L, M, N, O, P, Q, ou níveis ou camada. Na aula passada nós vimos isso aqui detalhadamente. Mas cada camada dessa tem subcamadas ou subníveis. Por exemplo, se você observar aqui, então ele tem algumas subdivisões. Já em outra pode ter mais subdivisões do que a outra camada. O máximo possível são 4 subníveis ou subcamadas. E esses 4 subníveis são conhecidos como S, P, D e F. Na aula passada aprendemos uma forma de memorizá-los. E agora o número quântico secundário. Para o subnível S, o número quântico secundário é 0. Muito importante isso. Cuidado! Quando nós vimos o número quântico principal, era 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui não começa do 1, tá certo? O número quântico secundário começa do 0. Cuidado com isso. Então, 0 para o S, 1 para o P, 2 para o D e 3 para o F. Ok? Então, se alguém lhe diz o número quântico secundário é 2,
ele está falando do subnível D. E quando alguém diz, o elétron está no subnível S, então está falando do número quântico secundário 0. Terceiro número quântico. Número quântico magnético, representado pela letra M minúscula. Indica o orbital do elétron, ou seja, a região do subnível onde é máxima a probabilidade de se encontrar um determinado elétron. Lembramos que os subníveis são S, P, D e F. Esses orbitais são partes desses subníveis. Portanto, observe como é interessante. No subnível S só tem um orbital. No subnível P temos 3 orbitais. No D, 5 orbitais. E no F, 7 orbitais. Para memorizar mais fácil, são os números ímpares. Então, 1, 3, 5 e 7. Primeiros números ímpares naturais que você aprendeu desde pequeno. O importante é que o número quântico magnético vai ser dado justamente pelo orbital que ele ocupa. Então, o orbital central, que fica no meio, sempre terá número quântico magnético 0. Observe, não importa o subnível. Se ele estiver, o elétron estiver aqui, no orbital central, no orbital do meio, o número quântico magnético será 0. Mas não é obrigado ele estar aqui nesse orbital. Então, se ele estiver no orbital à direita aqui, ele estará no 1. Né? Número quântico magnético 1, do lado de cá, número quântico magnético menos 1, em todos eles. Observe. Mas ele pode estar aqui também. Então, ele estará no número quântico magnético 2 e aqui número quântico magnético menos 2. Claro que você já entendeu que se ele estiver no último, ele vai estar aqui no 3, ou se ele estiver aqui, ele vai estar com o número quântico magnético menos 3. Formato geométrico dos orbitais. Nós vimos que os subníveis, S, P, D e F, têm quantidades de orbitais diferentes. Então, quem lembra, o S tem um orbital, o P tem 3, o D tem 5 e o F 7. Se nós colocarmos aqui na forma de uma pirâmide, certo? Vai ficar até mais fácil para lembrar. Então, no S só tem 1, no P tem 3, no D tem 5 e no F 7. Veja, isso aqui é uma maneira de representar. Mas se você pudesse observar realmente no espaço, ou seja, em 3 dimensões, os orbitais não são tão simples assim. Olha os formatos, como é interessante. O orbital S é uma esfera, tipo uma esfera. Não é que seja uma esfera porque não é maciço. Mas veja, tem vários tipos. Claro que nós não vamos memorizar isso daqui. É só uma curiosidade para você saber como são esses orbitais. Então, cada orbital vai variando dentro dos subníveis. Quarto número quântico. Número quântico de spin, representado pelo S maiúsculo. O número quântico de spin indica o giro de rotação do elétron em torno do seu próprio eixo. Spin lembra rotação do inglês. Então vamos lembrar aqui o que vai acontecer. Então nós temos aqui um elétron girando no sentido, certo, anti-horário, e o outro no sentido horário. Quando isso acontece, é porque esse eixo aqui dele está orientado magneticamente para cima, aqui é orientado magneticamente para baixo, já que aqui é o polo norte e aqui está o polo sul. Aqui o polo norte estaria aqui e o polo sul aqui. Observe que cargas elétricas de sinais iguais se repelem. Então, esses elétrons têm um bom motivo para se afastarem, a força de repulsão elétrica. Mas, como eles estão produzindo um campo magnético, e esse campo magnético aqui vai produzir uma força magnética de atração, ok? Porque eles estão girando em sentidos opostos, então eles vão se atrair magneticamente. E a uma determinada distância, a força de atração e a força de repulsão serão exatamente iguais. Nesta hora ele ficará praticamente parado, não se afastará. Neste caso, nós podemos dizer que em um orbital cabem no máximo 2 elétrons, tá?
aqui girando em sentidos opostos. E nós vamos representar assim, ó, um elétron aqui, ó, para cima e o outro elétron para baixo. Por convenção, nós vamos dizer que o elétron que está para cima, esse primeiro elétron, terá um spin menos um meio. E o elétron aqui, que nós estamos indicando para a rotação aqui com o campo magnético para baixo, terá o spin mais um meio. Então, para cima, menos um meio, para baixo, mais um meio. É importante lembrar que isso aqui é uma convenção. Portanto, em uma prova, leia a questão, porque quem elaborou pode ter mudado essa convenção. Alguns livros usam aqui menos um meio para cima, outros usam ao contrário, mais um meio. Tá? Então, cuidado na hora de resolver uma questão. Regra de Rand ou regra da máxima multiplicidade. Em um mesmo subnível de início, todos os orbitais devem receber seu primeiro elétron e só depois cada orbital receberá o segundo elétron. Então lembre-se bem, não vamos colocar de qualquer jeito. Vamos dar um exemplo. Pense aqui no subnível P. Subnível P tem 3 orbitais, já sabemos disso. Mas se viesse assim, P1 significa que no subnível P nós temos um elétron. Onde ele fica? Aqui e para cima. Depois, aqui nós temos 2 elétrons agora. Onde está o segundo elétron? Aqui e para cima. Observe, nós vamos preenchendo sempre para cima, um em cada um deles aqui, ok? Então vamos colocar um aqui, um aqui e um aqui. Depois nós voltamos completando. Então, 3 elétrons, 4 elétrons. Observe, já começou a... né? Vamos começar novamente aqui, da esquerda para a direita, e vamos completando. 5 elétrons. E, para terminar, tivemos que colocar, lógico, 6 elétrons. Aqui completaria, então, tudo. Por isso que, na aula passada, nós aprendemos que no subnível P cabem no máximo 6 elétrons. Primeira questão. Dê os números quânticos do elétron de diferenciação do Br35. Esse número 35 aqui é o número atômico do bromo, ok? Então vamos pensar um pouco. Baseado no que vimos na aula passada, vamos fazer a distribuição eletrônica do Br35. Então vamos fazendo a distribuição seguindo o diagrama de Pauling até chegarmos no 35. Ok, veja aqui que nós temos 4, 10, 12, 18, 20, 35 elétrons distribuídos aqui nos subníveis. Chegamos então ao final. Elétron de diferenciação é o último elétron dessa última parte aqui, ok? Então vamos destacar, será o último elétron aqui. Vamos pensar o que nós já aprendemos. Aprendemos que o número quântico principal depende da camada, ok? E ele será representado pela letra N. Você aqui não sabe a camada, mas na aula passada aprendemos que a camada é indicada por esse número grande aqui, ó, esse número da frente. Então, o 4 é o N. Nós já sabemos que esse último elétron de diferenciação está aqui na camada N. Então, já sabemos que o N é igual a 4. Ok? O que mais nós sabemos? Que ele está no subnível P. Se ele está no subnível P, nós já sabemos que o L, que é o número quântico secundário, é igual a 1. Portanto, o L é igual a 1, porque ele está no subnível P. Para encontrar o número quântico magnético, aí nós dependemos dos orbitais. Então, temos que lembrar, se ele está no subnível P, o subnível P tem 3 orbitais. Então, vamos desenhar aqui 3 orbitais. E nesse subnível tem 5 elétrons. Portanto, vamos distribuir aqui 5 elétrons. Lembra da regra de Rand? Para cima,
para cima, para cima. Terminou, vamos recomeçar. Para baixo, já temos 4. Mas são 5, então vamos continuar. E 5. Esse aqui foi o último que você colocou aqui. Portanto, este aqui é o elétron de diferenciação, ok? Esse elétron de diferenciação está no orbital central, está no orbital do meio, portanto, 0. O M é igual a 0. Já achamos o número quântico magnético. E sabemos também que ele está voltado para baixo, portanto, o número quântico de spin é mais 1/2, ok? Achamos então os 4 números quânticos. O N pelo número da frente, o L pelo subnível que era P, desenhando os orbitais e colocando os 5 elétrons, descobrimos que o último elétron, o elétron de diferenciação, estava no meio, portanto 0, e voltado para baixo, mais 1/2. Segunda questão. O último elétron de um átomo neutro apresenta o seguinte conjunto de números quânticos: N igual a 3, L igual a 2, M igual a 1 e S mais 1/2. Convencionando que o primeiro elétron a ocupar o orbital possui um número quântico de spin igual a menos 1/2, ou seja, veja que a questão está dizendo que o primeiro elétron que você colocasse, ou seja, aquele para cima, seria menos 1/2, ok? Ele está para baixo, então, porque aqui é mais 1/2. Calcule o número atômico desse átomo. O que nós vamos fazer? Nós vamos agora fazer uma situação inversa da questão anterior. Ora, eu colori aqui para ficar mais fácil. Nós sabemos que o número quântico principal é 3. Vamos usar então nosso resumo. Se o N é igual a 3, só para lembrar, ele está na camada M, ok? Mas o número quântico principal é aquele número grande que nós vemos. Portanto, ele termina aqui, o elétron dele está no 3. O L nos indica o subnível. Se o L é igual a 2, então o subnível é D. Então sabemos que o subnível é D. O número quântico magnético, 1. Então vamos ter que fazer o quê? Se ele está no subnível D, lá temos 5 orbitais. Então, 5 orbitais. Porém, aqui disse que o número quântico magnético era 1. E se ele é 1, no meio central é 0, o 1 é o primeiro à direita. Então, aqui é o 0, aqui é 1. Já descobrimos que esse elétron está aqui. E que ele está voltado para onde? Para baixo, porque ele é positivo. Já que o primeiro é negativo, ele é o segundo. Portanto, para baixo. Vamos então completar aqui com os elétrons. Primeiro elétron para cima, segundo, terceiro, quarto, quinto. Vamos recomeçar. Sexto, sétimo, oitavo. Portanto, esse elétron era o 9º. Daí sabemos que termina em 3D9. Vamos então fazer a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Chegamos ao final. Ora, o que vamos fazer agora? Simplesmente vamos somar aqui. 2, 4, 10, 12, 18, 29. Portanto, esse átomo possui 29 elétrons, número atômico 29, está resolvida a questão. Bem, meus amigos, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não esqueçam, ative o sininho, se inscreva e compartilhe com os amigos. Até a próxima aula.